Ele é o maior especialista em pulgas do Brasil. Eu vou conversar com o biólogo Pedro Marcos Linardi, por favor. Olha só, eu estou vendo que tem vários livros aqui. Pedro Marcos Linardi é o bicho, animais políticos, certo. Fábulas e trocadilhos ecológicos, isso. Fábulas parasitológicas. Olha só, aqui é Armazém de Ideias, aqui é... Armazém de Ideias também aqui é editora... Ateneu. Ateneu? Ateneu. Aqui, Vetores e Pragas, tudo uma leitura tão leve, agradável. Olha só. E aqui, Sifonapteros do Brasil. A pulga é um sifonáptero. Certo. Quantos acarajés um sifonáptero consegue comer por dia? É difícil a pergunta, né, João? Mas, de acordo com a resposta aí do pessoal aí, eu tenho a impressão que AK nenhuma, arajé talvez uma. AK nenhuma, arajé talvez uma. Isso. Tá certo. Editora aqui é da FAPESP. Quais são os outros sifonápteros que existem, além da pulga? Tem outros? Não, sifonáptero é só pulga. A única que é sifo mesmo é ela. Pulga e o bicho de pé. O bicho de pé é uma pulga. Tunga, penetra, então, é também uma pulga ou um sifonáptero. O bicho de pé? Bicho de pé, só fêmea. Porque a fêmea é que penetra. É o contrário, então. É o contrário. Macho e fêmea... O macho não penetra. Suga sangue, mas posteriormente... A fêmea penetra. Só a fêmea que penetra fica, né, alojada subcutaneamente com orifício genital para fora para fazer a postura dos ovos. Que coisa complicada. A pulga, então o bicho de pé é um tipo de pulga ou é a própria? É um tipo de pulga. Que só dá ali? Só dá ali. Nós temos aí, pelo mundo, 3.000 espécies de pulgas. Que cada hospedeiro tem sua pulga própria. Mas no Brasil, Jô, nós só temos 60 até hoje assinalados. Ai, graças a Deus. 60 tipos, né? 60 espécies. Não é 60 pulgas, porque senão... E a tunga é interessante porque a pátria da tunga, que é o bicho de pé, a pátria do bicho de pé é o Brasil. Só tem no Brasil? Só tem no Brasil. Agora que a gente pega, às vezes... Não podia exportar isso? Não, mas está sendo exportado. Você, às vezes, vê revistas, ata dermatológica, então vê assim, sobre o primeiro caso de tungíase, que é a infecção por tunga, né? Na Itália, na Inglaterra, procedência, Copacabana Beach. Copacabana Beach. Quer dizer, o cachorro lá andando, né? E o cachorro é também um hospedeiro. As larvas... Geralmente o ciclo se passa no solo, quando elas estão adultas, então penetram no pé lá do paciente, do freguês. É verdade que enquanto houver cachorro, pulga não anda a pé? É verdade. Ô, João, a propósito, pergunta. Qual o melhor amigo do homem? Dizem que é o cão. E qual o melhor amigo do cão? A pulga, não. A pulga. É? O cachorro sem pulga não tem graça, tem? A graça do cachorro é a pulga. Senão ele não faz aquela coisinha assim. Logo, por tabela, a pulga é amiga do homem. Será? Mas a pulga pode ser, mas a filha da pulga... O amigo do meu amigo... É meu amigo. Essa do bicho de pé, por exemplo, me surpreendeu. Quer dizer que ela entra no pé, tá? Para poder depositar Ela cresce, né? Então ela engurgita porque ela alimenta de tecido subcutâneo. Então ela vai crescendo, vai formando aquela bola. Aquilo é repleto de ovos. E quando ela está bem madura, então ela começa a fazer a oviposição. Um ovo... Dentro do pé mesmo? Fora. Quer dizer, aí fica para fora, vai fora, aquilo é que vai para o solo. Aí ela, toda a sua história, ela deposita aí mais ou menos uns 100 a 200 ovos. Depois que ela fizer a última postura, ela costuma secar e atrofia.
Agora, o perigo... Atrofia, mas o pé continua Não, o pé inflamado. continua. O perigo é a pessoa com aquele buracão, né, no pé, vamos dizer assim, andando e aquela porta aberta para outras infecções. Sim, para tudo. Esse é que é o problema. Agora, e o pulgo? O pulgo transa com ela quando ela está no pé? Não. Não, né? Ela já vai para lá. Já vai para lá bem fecundada. Onde é que ele fecunda? Onde é que o pulgo fecunda a pulga? Em que local? No solo, você diz? No solo? a- O cachorro também é meio de transporte Não, para esse tipo de o pulga? bicho de pé no solo. No cão, sobre o cachorro. Não, Então. eu digo a pulga do bicho de pé. Onde é que ela transa com... No solo. No solo, depois, então, penetra. Solo que depois você de fala fecundar. é areia? Areia, substância orgânica. Aí ela fica... Bom, já tô grávida, deixa eu achar um pé. Aí Isso. ela... É? É verdade. E só em pé que ela vai? Não. Infecções mais violentas, você tem casos, às vezes, de indivíduos. Há 10 anos atrás, eu tive um caso, estava dando um curso em Maceió, um indivíduo com bicho de pé, tunga, né, no corpo inteiro. Ele era excepcional, vivia trancafiado no porão da casa. Coitadinho. Andava de 4. Então, aí, próximo ao chiqueiro. Então, Coitadinho. com isso aí, ele se infestou e meses depois ele veio a falecer. Por causa disso? Por causa da infecção secundária, porque Que coisa terrível porta isso. aberta para vírus, bactérias e outros agentes. Vamos ver umas fotografias e desenhos de sifonápteros do Brasil, por favor. Vamos ver lá. Aí, o que é? Aí são as... São ovos de pulga. Do bicho de pé ou não? Não, das pulgas normais, as outras pulgas que não são bicho de pé. E os ovos são diferentes? São mais ou menos do mesmo tamanho, são um pouquinho menores. O do bicho de pé é um pouco menor. O das pulgas outras, elas são mais elipsoides, branquiçados. Isso aqui está bem aumentado, né? Bem aumentado. Isso aí tem mais ou menos uns 300, 400 vezes o aumento. Vamos mais. A larva, que vive no solo, então essa larva vai alimentar de substância orgânica, mas precisa. Sabe qual é o alimento da larva, João? Não. É o cocô que a pulga adulta sugou do cão, né? Ela defeca. Já viu o cachorro de pelagem branca, aquele pozinho? Cachorro de quê? Que tem pelagem branca, pelo branco. Você vê aquele pozinho, às vezes, quando ele tem pulga, né? Aquele é o cocô, da pulga que vai para o solo. Então, a larva, ela precisa alimentar desse sangue seco, que está lá. Olha lá, o intestino, dentro da larva, você está vendo aquela mancha preta ali? Aquilo é o sangue da pulga que sugou do hospedeiro. Quer dizer, é como se fosse uma linguiça de sangue, né? Que ela come. Pode ser. Preta. O que mais? Os casulos. Então, aí a pulpa, já no estágio mais avançado, antes de chegar adulta, a pulga fica aí dentro. Isso aí está no mato sem cachorro ou está no mato do cachorro? Não, está na areia, está no solo. E isso, às vezes, explica. Quando você viaja, chega em casa, você começa a abrir porta, janela, a casa está repleta de pulgas, aquelas pulgas pulando. A minha não. A sua não. Mas, às vezes, é comum isso, principalmente no interior. Vamos lá. É, porque ela fica... Olha ela. Isso é uma pulga de cachorro, pulga de cão, de gatos. Você está vendo que na cabeça dela tem espécie de pente. Aquele pente é para deslizar da pelagem do hospedeiro. O que é? Na cabeça tem um quê? Tem um pente... Ah, sim. Bem assim, no queixo da pulga, né? Ali, seria. E mais acima lá no tórax dela, né? No pescoço dela em cima, você tem um pente. Ela é bem diferente do piolho, né? É bem diferente. O piolho é achatado desse jeito, né? Dorso ventralmente. Um carrapatinho. E a pulga lateral. Aliás, eu vou te falar, você está falando pulga, piolho, eu estou assistindo o seu programa, o pessoal está falando mosca, mosquito, eu tenho visto mosquito. Essa semana inteira aí vocês estão matando mosquito, né? Mas sabe como é que você diferencia mosca e mosquito? Não. Porque eu estava vendo você matar a mosca desse jeito, mosquito desse jeito. Mosca que a gente pega assim, mosquito é assim. É verdade. A diferença de mosca e mosquito é essa. Que loucura isso. Aliás, tem até a história famosa de um mosquito que se apresentava num circo e que cantava. E fez uma apresentação só. Que na hora do aplauso... Pegaram esse Vamos em frente. Aí é por dentro, Aí né? é por dentro de uma pulga. O estômago... Proventre. Aquelas rodelinhas ali, o que são? Aquilo é exatamente o sistema neural da pulga. É o que está embaixo. Aquelas outras duas rodelas maiores que você está vendo seriam as glândulas salivares. Vamos em frente, vai. Vamos em frente. Que eu quero fazer mais perguntas O aqui. salto da pulga. Isso foi fotografado pela NASA. Quando o homem foi à Lua, queriam fotografar uma pulga para ver como o homem se comportaria num planeta cuja gravidade 50 vezes menor do que a Terra. Porque a pulga, no ápice do salto, ela se eleva aí a 40 centímetros. Uma pulga média em média, 3 milímetros. Elevando-se a 40 centímetros,
Assim, um homem da nossa altura, Jô, conseguiria se elevar quase 300 metros pelo espaço. Então, isso é que a NASA quis saber. Olha lá, a pulga, para pular, ela apoia nas pernas posteriores e, quando ela cai, as pernas anteriores é que voltam para o solo. Seria a amortecedora do choque. Quer dizer, ela chega a pular... Qual é a maior distância que uma pulga pula? 40 centímetros de altura e caia em distância horizontal uns 30 centímetros. Então, você faria uma brutalidade, quer dizer, brutalidade, que vale a um homem pulando 200 metros. 250, e ter que cair e ficar em pé, né? Às vezes, para cair em cratera, como seria o caso, por isso que as botas dos astronautas foram feitas daquela forma telescópica. Porque nas pernas das pulgas, os tarsos são mais ou menos, quer dizer, os segmentos das pernas são mais ou menos assim, entrelaçados, envolvendo... E a gravidade da pulga na Terra era proporcional à gravidade que o astronauta encontraria na Lua? Proporcional. Isso foi tudo filmado e registrado. Vamos mais. Aquilo que nós falamos, isso é interessante. A pulga se alimentou e tão logo ela está satisfeita, ela começa a eliminar sangue pelo ânus. Então, aquelas bolinhas de sangue que você está vendo, é que vai para o solo, há uma larva ali à direita já pegando sangue. Que isso loucura é que serve de alimento para as larvas. Tira isso. Que nojo. Então, quando a gente faz... Passa. Quando a gente faz um controle de pulga, que se sugere usar aspirador de pó, é importante porque o aspirador de pó vai retirar os ovos, a larva, mas principalmente a comida da pulga que está ali no chão. Aqui o que é? Letícia, adianta para mais um pouco, porque tem foto demais, eu não vou conseguir falar. O que é isso aqui? Isso seria uma pulga parasitada por ácaros. Você está vendo? Estou vendo os ácaros na pulga. Na pulga, eles pegando uma xepa na pulga. E esses ácaros, eles veiculam alergias respiratórias. É um problema para propagar isso, Mariette. E o circo de pulgas, é verdade ou é lenda? É verdade. Tinha circo de pulgas? Tinha circo de pulgas, até o século passado. Então, graças a esse circo de pulgas, essa arte de amarrar pulgas com fios semelhante a fio de nylon, um cientista amarrou uma pulga dessa mesma forma e fez a pulga sugar um roedor doente, com peste, e depois sugar um rato sadio. Mas para que ele fez isso? Para provar? Isso quando foi? Século passado ainda? Não, isso foi no século passado. Para provar que a pulga que era transmissora? Porque quando a peste graçava, ninguém sabia o que era a causa da peste. A Inquisição em cima, as pessoas com suas casas queimadas, falavam que era a conjunção maligna de Júpiter, Saturno e Marte, até que descobriram que o rato que era o reservatório. Na época, João, quem ganhava mais dinheiro eram os matadores de rato. Lembra aquele cara tocando flauta, que nem o Derico? Tocando aquele monte de rato, seguindo para fazer, eles morriam afogados? Mas só que tem uma coisa, quanto mais rato matava, mais a peste se alastrava, porque a pulga, o hospedeiro principal da pulga é o rato, o que mais ela gosta de ficar. Exatamente. Não tendo rato, é que ela vai para o homem. Exatamente. Não é isso? Homem. Por isso que hoje, quando você faz uma campanha contra a peste, você tem que fazer a desratização e a desinsetização. E antes disso, a antirratização. Você afastar o rato das vizinhanças. Porque a peste começa sempre quando há menos rato, há um desequilíbrio ecológico. Menos rato do que pulga. E a pulga pula para o homem. Pula e transmite. Principalmente o rato preto, né? O rato preto, Vamos ver aqui o circo de pulga. O que essas pulgas faziam no circo de pulga? Elas ficavam andando e elas esforçavam para querer fugir. Só que, na época, eles falavam que eram pulgas nomadas. Então, que elas faziam rodar aquelas rodas daquelas carruagens. Mas elas eram domadas mesmo? Não, né? Domadas nada, elas ficavam cansadas, né? E conforme você amarrava e o esforço que elas desprendiam nessa ação, agilizavam, então, a movimentação de determinados... Mas os caras, por exemplo, eles davam de comer, aí é o dono do circo dando de comer. O próprio braço, quer dizer, fazia sugar no braço. Porque eram pulgas nascidas ali mesmo com eles, e com isso não teve problema. Houve até um filme... Não sei se você assistiu, Jô, A Morte do Diretor do Circo de Pulgas, um filme suíço, de 1976. Não vi não. Conta uma história mais ou menos assim, e o cara, no fim, ele fica muito aborrecido porque joga inseticida onde ele criava as pulgas todas morrem. Morrem todas. Vamos ver a última foto, que tem umas pulgas vestidas. Sim. Que loucura é essa? No México, havia também, isso era até o início do século, uma senhora ficava, para ganhar vida e pagar a faculdade na época, das colégio dos filhos. Dos filhos. Então, ela vestia essas pulgas simulando o noivo, né? Então, você está vendo à esquerda, seria o noivo e a noiva ali. E a pulga fica em pé ali? A pulga está em pé. A cabeça da pulga ali seria a parte interior da pulga que está em pé e ela dividia, né?
a parte posterior da pulga, ela fazia assim, dividir. A pulga deve ficar doida aí dentro. E ela pula com essa roupa? Não. Aí já é pulga já morta, pulga já conservada. Ah, morta? Ah, morta. Depois Como que... tem gente nojenta no mundo, né? Depende da ótica, da visão de cada um, né, Jô? Que coisa! Eu acho que esses insetos, mesmo tendo sim, o estigma de insetos vetores, insetos nocivos... Você gosta de pulga? Eu já vi que você gosta. Eles prestam um grande serviço à humanidade. A pulga? A pulga, o piolho, o percevejo, a barata, o rato. O chato também? O chato. Presta todos serviço. Eles. Mas por que não? O chato presta serviço à humanidade. Que tipo de serviço o chato presta? Estimula a coceira na virilha, porque... Aquela coceirinha gostosa, garoto! Oh, tá como nunca, tá uma delícia. O chato, ele chama chato porque ele é achatado de 3 formas. Ele é achatado dorso-ventralmente, ele é chato por causa disso, por causa da coceira, mas principalmente estudos filogenéticos mostraram que o corpo do piolho, do pedículo, o piolho da cabeça e do corpo, ele é mais alongado. O chato, ele é mais achatado, é mais... Ele parece um caranguejo. Né? Um caranguejo, assim, ele enfia as patinhas na carne, assim, e segura. Então mostra que durante a evolução... Você quer tirar... Durante... A evolução foi um piolho que sofreu esse achatamento nesse sentido, longitudinal, e todos os órgãos respiratórios ficaram na mesma linha transversal do corpo. Então, aí, ó, a pesquisa científica em cima do... Interessantíssimo. Um bicho da maior utilidade, realmente. É chato. A pulga... Agora, tem uma coisa curiosa. Por exemplo, pulga... Tem gente que tem quase que alergia à pulga, né? Ela morde, fica toda empelotada e tal. O meu negócio é com pernilongo. Pernilongo, ele me vê, ele vem dizer... Opa, olha o gordo lá, bem direto. Paf! Agora, pulga. Você vai no cinema, a pessoa diz, ai, tô cheio de pulga. Aí chega em casa, se tem pulga, eu olho, a pulga, ela fica pulando aqui, mas ela não me morde. A pulga não me morde. Por que isso? Ela tem preferência... Não morde. Tem preferência por algum tipo de sangue, alguma coisa? Isso com piolho, às vezes, é muito estudado. Você vê, às vezes, numa família, irmãos gêmeos, com o mesmo padrão cultural, higiênico, um dos indivíduos intensamente infestado e o outro não. O que se sabe hoje é que provavelmente são cairomônios, ou seja, feromônios, hormônios do desenvolvimento. Durante uma certa época, os indivíduos... é o que atrai sexualmente. Quer dizer que a pulga não tem tesão em mim, vamos dizer. O seu sangue não deve ser do agrado delas. Porque piolho, por exemplo, vamos pegar o piolho e passar para a pulga. O piolho da cabeça só parasita crianças e jovens na idade escolar. Então, você sabe a idade de uma moça, você pergunta assim, você tem piolho? Você vai falar que tem, ela tem menos de 25, 20 anos. Mas o rei Luís XV não morreu por causa de uma super infecção de Mas aí piolho? era piolho do corpo, eram pedículos, outra espécie, pedículos humanos, e que vez por outra, ele coloniza também. Né? Ele sobe, Aquelas perucas, suga, as cabelo, morreu de excesso de piolho. Porque não quer dizer que a gente não venha ter piolho. Você pode ter piolho. Não, obrigado. Só que ele não coloniza na sua cabeça. Ele precisa sugar alguma substância para fazer a maturação. Daí as pulgas, os mosquitos, dependendo do que eles sugam, é que pode ter uma maturação. Havia com as pulgas uma crença de que as mulheres eram mais infestadas. Existia o colar porta-pulgas. E sabe-se hoje que, numa espécie de coelho, foi descoberto que a pulga fêmea, que suga coelho macho, ela não consegue desenvolver os seus ovaríolos. Para ter o ciclo completo da pulga, para ela fechar o ciclo, essa pulga fêmea precisa sugar uma coelha fêmea que esteja em estado de prenhez. Então, a coelha prenha, que tem um hormônio no sangue... Adequado para... O estradiol, que essa pulga, então, vai ingerir e fazer a maturação dos ovaríolos. Há uma sincronização perfeita entre o ciclo da pulga e o coelho. Então, isso abre perspectivas para que a espécie humana seja indivíduos, raças e indivíduos sejam, às vezes, mais ou menos atraídos e o sangue, às vezes, seja bom ou não para eles. Pedro, ainda que mal lhe pergunte, com que idade você resolveu estudar pulga? Como é que surgiu esse fascínio na sua vida por esse bichinho tão simpático que é a pulga? Eu fiz o antigo curso de História Natural, que hoje deu origem a Ciências Biológicas. Isso. Na época, eu era estagiário no Instituto Nacional de Endemias Rurais,
que hoje é Fiocruz, e fui estagiário de uns grandes pesquisadores da época, foi o doutor Vladimir Lobato Paraense. Então, nós tínhamos gente estudando esquistossomose, doença de Chagas, malária. Tinha uma coleção do extinto Serviço Nacional da Peste. Com isso, então, eu comecei a estudar. E você começou, e aí se apaixonou pela Exato. pulga. E com isso, a gente seguiu, montamos uma grande coleção de pulgas. A nossa coleção hoje é a segunda em expressão na América Latina. Oh, que maravilha. E vivas, todas vivas? Não, pulgas mortas. Com isso, a gente tem catalogadas, montadas. Há intercâmbio de pesquisadores que vêm estudar essas pulgas. Tipo, sai de vem aqui para estudar? Porque o pessoal acha que museu, quando você fala, esse livro foi editado pelo Museu de Zoologia aqui da USP, eles acham que museu é o ponto final de uma pesquisa. Você estudou, chegou lá, empalhou, espetou, está lá no museu. Não, hoje tem gente que pega aquilo e que começa. E graças a isso aqui nós temos, por exemplo, pulga, você fala, qual a quantidade de uma pulga? Por exemplo, se você faz captura e um rato ele é parasitado por ácaros, por pulgas, por piolhos. Se você sabe, se você pega o rato com aquela armadilha de estrangulamento, o que acontece? Você vai lá examinar umas horas depois, você só acha piolho e ácaro, as pulgas vão embora. Não, as pulgas vão embora. Mas quando eu faço isso, quer dizer, não é qualquer um, que eu estou fazendo, capturando. Ô, Jô, você lembra daquela armadilha que você capturava corrupto? Sei, é aquela, tipo, aquela que você pega rato aí. Corrupto, só que os ratos hoje não são aqueles ratos de duas penas. Eram ratos quatro penas, hoje são ratos de duas penas, né? Mas com isso, então, a gente captura. É aquela armadilha que o rato entra para comer o queijo e fica preso fica na armadilha. iludido ali com a ceva. Certo? Aí sim, aí é um serviço bem feito. Mas se eu não achar pulga, o que eu posso sacar disso? Piolhos e ácaros passam todo o ciclo biológico sobre o hospedeiro. Piolho, por exemplo, você tem a lente ali e tal. A pulga, os ovos e as larvas ficam fora do hospedeiro. Então, se você pega um rato, um marsupial, que não tem infestação por pulgas, você pode deduzir que provavelmente possa ter ocorrido agressões ambientais. Pode ter pulga agindo ali em volta. Incêndios indiscriminados que agiram ali no solo e, com isso... Seguiram com a Exatamente. Com a fizeram lá o controle natural das pulgas naquele ambiente. Doutor Pedro Marcos Linardi, eu vou terminar o nosso papo, porque eu já estou me coçando todo. Eu conversei com o maior especialista em pulgas do Brasil, que é o biólogo Pedro Marcos Linardi. Eu só queria, antes de você concluir, é só chamar a atenção que eu faço parte de uma associação que é Associação Brasileira de Controle de Vetores e Pragas. Dou consultoria científica, esse pessoal que hoje a gente chama de antigo mata-rato. E esse povo hoje é um povo que parte assim para especialização, para cursos de reciclagem. E é com muito orgulho que a gente vê hoje um matador de rato, que antes ocupava, né, um grau muito alto na sociedade, hoje ele voltar revestido com essa incorporação de estudos, cursos, etc. E, Jô, eu queria te presentear isso aqui. O que você lembra disso, Jô? É um bicho, é uma... O Barbeirinho. Barbeiro, que lembra carinhoso. daquela personagem? O Barbeirinho, aquele lá do Nordeste. O Barbeiro. Era você e o Batista. Tá aqui o Barbeiro. Tá aí o Barbeiro. Tá morto, né? Morto. Que coisa carinhosa. Que presente. Eu vou usar como alfinete de gravata. Fica tão... Olha o Barbeirinho. Pena que eu não tenho nenhum inseto aqui para lhe dar de presente. Nada. Nem um piolho, nada. Mas, enfim. Então, obrigadíssimo. Eu conversei com Pedro Marcos Linardi. Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Prazer.